Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último de primeira da Copa do Mundo. Claro, nosso programa continua depois com a cobertura do esporte regional, mas é o último falando sobre esse Mundial que foi muito bom dentro de campo, não tem discussão. E que ressaca, hein? Tava falando com os companheiros aqui que vão participar do programa, meus amigos. Não está sendo fácil essa segunda-feira, esse dia depois o primeiro dia depois da Copa do Mundo é muito ruim, tá louco, que desânimo, parece que morreu alguém. Enfim, mas estamos satisfeitos com a nossa cobertura durante a Copa do Mundo, pela ABCD Maior, com matérias diferenciadas, mesmo sem a credencial dos jogos e também as opiniões inteligentes aqui no De Primeira. E será assim novamente hoje, tanto que aqui temos um convidado escolhido a dedo, que eu vou apresentar logo mais, mas começo aqui pelos meus companheiros, Marcelo Mendes, Guilherme Menezes também, que estiveram comigo bem antes da Copa do Mundo, cobrindo pela ABCD Maior a Copa do Mundo. E tem aqui também o Guilherme Yoshida, jornalista da Folha de São Paulo. Ele eu acho que é o cara que mais acompanha o De Primeira, assiste todos os programas. O cara que mais ganhou um abraço aqui, velho. Um cara que mais recebeu um abraço. É nosso amigo, aqui a gente não vai negar, mas ele está aqui principalmente pelo conhecimento que tem sobre o futebol. Por estudar o futebol. E eu acredito que o Shida, como eu gosto de chamar, dá show em muitos técnicos por aí. Vocês podem ter certeza. E ele também faz parte do projeto da Universidade do Futebol, Sim. Que é um grupo que estuda bastante essa modalidade. Tá vendo? Eu já falei a palavra estudo acho que várias vezes aqui, não é por acaso. Shida, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu faço para você fica à vontade para falar sobre outros assuntos também, não é preso aqui. Na sua opinião, qual é a lição que essa Copa do Mundo deixa para o futebol brasileiro e principalmente para os nossos técnicos daqui? Pô, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente aí a convite de vocês. Eu que sou morador da região do ABC, apesar de trabalhar em São Paulo, e acompanho mesmo o trabalho de vocês. É bem legal vocês estarem dando aí um viés diferente para a cobertura esportiva aqui do esporte do ABC. E eu, como jornalista e colega de profissão de vocês, fico muito contente com isso, porque faz a gente renovar nossa esperança de que a visão sobre o futebol brasileiro um dia mude, né? Infelizmente, essa Copa do Mundo a gente teve um grande choque de realidade, né? Eu acho que, na verdade, o aviso que o futebol brasileiro já está ultrapassado não veio nem agora, acho que veio anos antes já, quando, por exemplo, o Santos foi goleado pelo Barcelona em dezembro de 2011, ali eu acho que já foi um grande aviso para todos nós que o futebol brasileiro estava no caminho errado e que agora o aviso veio em maior escala, né? Veio na seleção brasileira, dentro da Copa do Mundo em casa, com um discurso que era favorita, com um discurso que taça nas mãos. Mas a gente que acompanha o futebol, como você disse, que estuda, que vê o que os outros países lá fora, as potências do futebol lá no exterior, principalmente na Europa, estão fazendo, a gente sabia que estava defasado os processos tanto de treinamento como de gestão, que fizeram o resultado hoje, nessa Copa do Mundo, acontecer, né? A gente tem que entender que não foi só o 7-1 que foi o problema, não foi aquele jogo, não foi o apagão. Situação de jogo ali, É todo um contexto, é todo um modelo, é toda a nossa visão de futebol que está realmente atrasada. Vamos conversar bastante sobre esse assunto. Começando pelo Gui aqui, assunto livre também, tema livre, Gui, dá um destaque inicial aí, depois vai o Marcelo, vai. Bom, só queria dizer uma coisa antes de tudo, que mais uma vez eu tive um acerto. Eu falei que a Alemanha seria campeã antes da Copa do Mundo, mas não falei também sem querer à toa. Tudo que o Yoshida falou aqui é perfeitamente o que a gente pensa. A Alemanha é um modelo a ser estudado, não é só um time de futebol a ser estudado. Eles se reestruturaram há muitos anos atrás. Semana passada veio aqui o Bianchi, que deve estar muito feliz, vamos dar um abraço até para o Eduardo Bianchi, deve estar muito feliz com o título da Alemanha, né? Torcedor alemão. E nós falávamos sobre isso. A Alemanha chegou em finais, estava ainda fazendo bons papéis, mas viu que precisava fazer mudança. A partir de 2002 mudou a sua estrutura de futebol, de esporte em geral no país, né? Começou a mudar o modelo de categorias de base, de como ia trabalhar, de como ia formar um novo time, e tá aí o resultado, né? Chegou mais 2 semifinais e agora ao título. Quando eu falei isso, eu não falei à toa, só porque eu gosto da Alemanha, eu não torço para a Alemanha, não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nenhuma relação com a minha família. Só que o modelo era muito bom, o time era muito bom, a qualidade dos seus jogadores, o seu elenco, dá gosto de ver. É isso que a gente precisa resgatar no Brasil, dá gosto de ver o time jogar. E não é, o cara que mais dribla, o cara que faz os lances individuais mais bonitos, não é isso, é o jogo coletivo, são 11 que entram em campo. Os 11 têm que participar desse modelo de jogo, os 11 precisam fazer uma vitória. E se perder, que percam jogando o futebol dos 11.
né? O Brasil não faz isso há muito tempo, então dá vergonha a gente ver esse futebol brasileiro desse jeito, e a Alemanha a gente tem que bater palmas, parabéns, não só pelo título, mas por esse modelo principalmente. E Marcelo, o Gui falou da Alemanha, teve a Espanha também, que eu acredito que foi um acidente de percurso, que muitas vezes acontece numa Copa do Mundo, uma equipe se prepara bem, tem um modelo já de vários anos e acaba não dando certo, acontece. Diferente do Brasil, né, Marcelo? A gente conversava antes do programa que o Brasil foi um intruso nas semifinais da Copa do Mundo, essa que é a verdade. Olá, como vão os senhores que assistem a De Primeira? Bom, eu acho que essa Copa do Mundo ela foi importante por vários aspectos. Um dos maiores deles foi a quebra de todos os mitos, falácias e besteiras que se fala profusão dentro do futebol brasileiro, que precisa ser discutido em toda a sua estrutura, não só dentro do campo e principalmente nos arredores do campo, porque muita coisa aconteceu, muitas coisas vieram às claras, assim, algumas dessas falácias eu escrevi a respeito. Aquela história de treino é treino, jogo é jogo, né? Mentira. Mentira, 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 mentira. Treino é jogo. E jogo é o que você faz em treino. Todas as equipes do mundo, as mais modernas, que revolucionaram o futebol, Bayern de Munique, Barcelona, apresentam dinâmicas de trabalho onde isso é feito à exaustão. Ninguém chega à excelência como aconteceu com o Barcelona e Bayern, e é bom que se diga, no caso do Bayern, Shida, com o Jupp Heynckes, que tem 69 anos, ele é mais velho que o Luiz Felipe, mas é um cara completamente antenado com a realidade, porque ele é um profissional sério, que trabalha, que busca conhecimento e leva a sério o que faz. Então, quer dizer, futebol cada vez mais vai extirpar esse tipo de conversa. Eu acho muito engraçado. Vou voltar nesse assunto porque agora ele é pertinente. Coisa de um mês e meio atrás, estava assistindo um programa dos parceiros lá da ESPN, o Bate-Bola, perguntaram para o Muricy Ramalho, o que você acha dos professores? Ele falou, eu não gosto de professor, treinador, eles acham que são muitos, eles me atrapalham, eu acho muito engraçado isso. Me irrita, né, ele disse. Irrita ele. Eu vou falar de novo, Muricy, você é extremamente irritante, eu não consigo ouvir você falando em coletivo, você fala mal, você é mal educado e tem gente que acha isso bonito. Bom, também as favas com isso. O que eu estou querendo dizer é que é engraçado o seguinte, o professor que estuda futebol, ele não atrapalha na Alemanha, que revolucionou o futebol. Mas no Brasil isso atrapalha. Quer dizer, o conhecimento aqui não é bem visto. Sim. Isso já é mal. Outra coisa outra que eu escutei muito ao longo dos anos de preparação da Copa, esse sujeito nunca chutou uma bola. Mas o que se discute no futebol brasileiro? É o resultado? Quer dizer, o que chega ao resultado não importa. Eu escuto do ex-jogador de futebol que jogou nos anos 70, que foi treinado por um cara dos anos 50, falando de futebol em 2014. Olha, telespectador, são 60 anos de defasagem. O futebol brasileiro está nisso. Então, quer dizer, eu acho que essa Copa foi fundamental para isso. Quanto ao Brasil, Brasil não, a seleção brasileira de futebol, porque o Brasil é muitas outras coisas além disso aí. A seleção da CBF aí ser intrusa nesse torneio, eu acho que é intrusa desde o jogo contra a Croácia. Que a gente falou aqui também, explicou, mas não adiantou. Quer dizer, não adiantou nada, não sei para que adianta. Eu estou feliz pelo trabalho bem feito, pela cobertura feita com dedicação, que é o que a gente faz aqui, né? E o resto a gente vai discutir ao longo do programa e ao longo dos anos, né? Porque estamos de ressaca, mas não acabou, né? Só começou. Segue a vida. Agora nós vamos cobrir o que importa aí, que é o Baião, o Tigre, time sério. Vamos ficar no assunto ainda dos técnicos, Shida. É engraçado quando a gente pergunta para um técnico, né? Como jornalista, tem que perguntar da formação dele, como ele procura o conhecimento. É engraçado, o cara sempre fala, eu vejo alguns jogos pela televisão, fiz alguns cursos também, mas eles não especificam. Por quê? Porque eles, na verdade, eles não estão se preparando. E quando a gente fala em conhecimento, é bem além disso, certo, Shida? Explica pro pessoal. Então, o que acontece é um pouco do que acontece com o que o Marcelo falou. Os treinadores, principalmente aí, que estão no futebol brasileiro há mais tempo, eles aprenderam o futebol de uma forma empírica, né? Então, assim, aprenderam tudo na base da prática, não buscaram um aprofundamento, um conhecimento teórico para ajudar a prática, eles aprenderam tudo na prática. Então, por isso que há um pouco essa negação, essa resistência ao conhecimento que vem de fora, de quem nunca chutou uma bola, como o Marcelo mesmo citou. Então, o que acontece? Há essa reprodução de métodos anos e anos e anos, e você não tem uma evolução nisso, você não acompanha. Porque o esporte, como a sociedade, como tudo, evolui. E o futebol evoluiu hoje. Tem pessoas
que, infelizmente, assim, são saudosistas, preferem o futebol antigo do que hoje praticado hoje. Isso é discutível, vai de gosto de cada um. Mas o que você não pode negar é você não querer praticar um futebol dos anos 70 agora nos anos 2014, nos anos 2000, no século XXI. Não dá mais. As pessoas têm que entender que o futebol hoje precisa de conhecimento para você vencer, como a Alemanha mostrou. E é o que acontece com os treinadores brasileiros hoje. Não posso generalizar, lógico que você tem uma nova geração aí surgindo, que também está vindo já com uma visão diferente um pouco do futebol, mas ainda falta muito, né? Infelizmente, o treinador da seleção brasileira é o que reflete exatamente o que nós temos de pior hoje na frente, né, de um time de futebol. Só que a gente tem que entender também o seguinte, por que a seleção brasileira tem um treinador obsoleto à frente da sua principal seleção? Porque alguém confiou no trabalho desse treinador obsoleto. Então, quando a gente vai analisar todo o processo, a gente vai sempre bater na parte de cima, que é a gestão, que são os dirigentes, que ainda o amadorismo impera também, são dirigentes que não têm um conhecimento e que essa falta de conhecimento faz com que eles não compreendam a construção de um jogo, né? Então, o que você precisa para você ter um time de futebol. E esse desconhecimento faz que as decisões sejam tomadas de forma errada, de tempos em tempos, e é o que reflete no campo. Não tem o que fazer, não tem como tirar o Marco Polo Del Nero de lá, o Marinho, não tem como fazer isso, porque a CBF é uma entidade privada, certo? O que eles poderiam fazer é ter pessoas competentes ao lado deles, para tocar esse projeto para frente. O difícil é eles colocarem alguém lá que eles terem esse pensamento, né? Mas assim, Cura, se você ver, por exemplo, a Itália, foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, e na coletiva pós-jogo, o treinador e o presidente da Confederação Italiana de Futebol pediram demissão. Uma dignidade, assim. Porque admitiram que o trabalho que estavam fazendo não estava digno com a tradição do futebol italiano. E era o que se esperava de quem está à frente agora do comando da CBF. Tanto o sucessor, que é o Del Nero, como o próprio Marinho agora, eles tinham que pegar o bonezinho deles e pedir a área, porque o futebol brasileiro está precisando de gente nova, de ideias novas. E é o reflexo disso tudo, é o 7-1. Posso dar só um pouquinho rápido acerca dessa história do saudosismo, que bem falou o Shida. Para quem se diz saudosista, aí é o seguinte, se você pensar o futebol, em 1925, o Graham Chapman, quando inventaram ali o impedimento lá no Arsenal, ele criou o WM, que para a época era moderníssimo, não tinha nada de saudoso. Em 1951, Martim Francisco criou no Bom Sucesso uma linha de 3 zagueiros, que ele já estava criando ali o líbero. Em 58, quem gosta de futebol, antigamente, em 58 você tinha que ter com um ponta para fazer o quarto homem no meio de campo. Quer dizer, sempre a evolução está do lado do futebol. Não tem esse saudosismo aí que os caras usam para defender esse corporativismo, né, Chida? O Chida é um homem de classe, não vai, digo eu. Então, isso é uma grande burrice. Isso é uma grande burrice. Isso é um corporativismo nojento que impera aí no futebol brasileiro e que trava as coisas. E aí, quando chega a Copa do Mundo, em vez de plano tático, a gente tem aquele famoso vai, Brasil! Vai! Força, Um chora, o outro força. Faltou um feiticeiro, um macumbeiro, o que mais ali? E o Lair Ribeiro para dar palestra para essa seleção. Treino, trabalho. Besteira. Ô Gui, claro que é uma questão muito complexa, mas eu vou fazer para você, acho que você pode acrescentar aí nessa discussão. Se você estivesse no comando da CBF, o que você faria agora, depois dessa tragédia? Primeira coisa, só pra, respondendo sem responder, só pra gente resumir tudo que o Marcelo e o que o Yoshida falou, Pepe Guardiola, ele por acaso, assim, sem querer querendo, ele formou a base da seleção de 2010 campeã da Espanha e formou a base campeã da Alemanha em 2014. Nos seus clubes, no Barcelona e no Bayern. Exato. Sem querer querendo, eu acho que ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, né? E aí quando cogitaram o nome dele, lógico, ele não ia fazer uma burrice dessa na carreira dele, né, idiota, mas quando cogitaram que ele poderia assumir a seleção depois que um ano saiu, a torcida ficou louca, né? Pepe Guardiola, vocês estão malucos, quem que é esse cara? O que é isso? E aí trouxeram o Felipão. Bom, né, isso já resume bastante coisa. Voltando à sua pergunta, primeira coisa, a gente tem que buscar, assim, a reestruturação que a gente tem que fazer no futebol brasileiro é tão grande que a gente vai ficar uns 86 horas aqui falando sobre isso. Exatamente. Né? Não vai só da troca do técnico, eu acho que aliás, vai acontecer, né? Que o Felipão foi demitido, aliás, pediu demissão, enfim, tanto faz, né? Vai sair. É o primeiro passinho a mudar alguma coisa, trazer um novo treinador com conhecimento, com tudo que a gente está falando aqui. Mas precisa mudar tanta coisa, desde categorias de base,
o Campeonato Brasileiro, que é, né, a gente sabe da draga que precisava melhorar muito. Os clubes precisavam parar de ser endividados e trabalhar os seus clubes de uma maneira profissional e não do jeito amador. Mas, enfim, se a gente for falar, como eu disse, vai demorar muito. Resumindo, se fosse para fazer rápido aqui, de uma maneira geral, já que o primeiro passo foi dado, que é tirar o seu treinador, que traga um treinador com gabarito. Ah, o que é gabarito? É ter nome? É o que ganhar 812 títulos e de qualquer jeito? Não. Conhecimento, estudo, novas formas de ver o futebol. Conhecimento, de uma maneira geral, de estudo mesmo, de sentar numa sala de aula para saber o que está acontecendo com o novo futebol. Por que está acontecendo isso? Por que a Alemanha ganhou? Por que a Espanha ganhou? Como é que eles formam times tão bons de bola? Que tem uma qualidade de jogo incrível. Por quê? Vamos sentar e vamos ver por que está fazendo tudo isso. Então, já que, além de tudo, a cultura do futebol brasileiro é complicada para trazer um técnico estrangeiro, que, para mim, na minha opinião, seria bastante legal, né, para esse crescimento, por trazer até uma nova cultura, que seja o Tite. Então, porque dentro do futebol brasileiro, com um nome, com gabarito, com títulos, com história, o único que tem conhecimento hoje, que se atualiza sempre, é o Tite. Não estamos falando do Tite lá do Palmeiras, lá em 2000 e pouquinho, lá, não. Estamos falando do Tite de hoje. O que o Tite fez com o Corinthians alguns anos atrás é muito difícil. Ele formou um time coletivo com jogadores que às vezes não tinham uma média tão boa de qualidade técnica, mas ele formou um time muito forte. Então, hoje no país, a única visão que eu consigo ter é do Tite. Olhe lá. Mas eu sempre fico pensando nisso. Será que o Tite ia querer trabalhar com esses caras? Essa questão. E uma provocação. Pode falar. Não, só concluindo acho que pega um pouco o que o Menezes falou bem. O que falta é uma cultura de formação mesmo. E aí que eu acho que falta uma participação do governo nessa hora. Não deixar tudo na mão da CBF, que é o patrimônio maior que é o futebol da nossa cultura, deixar na mão de uma entidade privada. O governo poderia muito bem, por exemplo, promover uma cultura de formação, regulamentar a profissão de treinador de futebol, porque hoje as leis são confusas com relação a essa profissão, você não tem uma regulamentação, permite que, teoricamente, qualquer um pode ser treinador de futebol. Então isso faz com que hoje a gente tenha filipões, assim, não só na seleção brasileira, mas em clubes do futebol brasileiro também, que proferem diversas frases de efeito, né, que às vezes conquistam até parte da mídia, e que aí se estabelecem no mercado por meio de um nome só. E que, na verdade, quando você vai ver o trabalho ali no campo, é muito pobre. Só para a gente ter uma comparação, na Europa, por exemplo, os profissionais que para atuar na área de treinamento, às vezes precisam passar por um processo de até 4 anos de formação, né, para chegar a trabalhar numa equipe profissional. Então, nisso você vê que essa cultura de formação faz toda uma diferença também. Já aproveitando, eu queria que você desse um exemplo. Tem vários bons profissionais que não estão no mercado ainda e que tem uma baita formação. Você poderia até citar o nome, fala de um assim, só para o pessoal ter uma noção de como que é esse processo para se tornar um bom técnico. Não, você diz de nomes, de citar nomes. Pode ser o Leitão. Que a gente o Rodrigo Leitão, que hoje está no Sub-18 do Corinthians. Você tem Leandro Zago, que está na coordenação da base do Guarani. São profissionais que são muito competentes, bons nas categorias de base, mas que, independente dos clubes que eles estão, eles sempre enfrentam barreiras, novamente, da parte administrativa, que inibem eles de desenvolver um trabalho a longo prazo, porque cobram resultados no momentos que não é para ser cobrados resultados. Os resultados ali que eu digo de placar eletrônico, não esse tipo de resultado, mas sim um resultado de formação, de qualidade de formação, formar melhores jogadores, né, desenvolver, não só, porque a gente enfrenta um monte de problemas também. As nossas categorias de base hoje estão falidas, estão entregues nas mãos de empresários. A própria Universidade de Futebol tem um levantamento que a cada 3 mil crianças que ingressam no futebol brasileiro, apenas uma passa por todos os processos de peneiras dos clubes. Então, quer dizer, são clubes que você tem que preparar o atleta muito mais para a frustração do que para o sucesso, né? Você pega a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, dos 23 jogadores que estavam na Copa do Mundo esse ano, 18 tinham formação acadêmica universitária, 18 dos 23. Por que o futebol brasileiro não pode também? Por que nossos jogadores não têm nem ensino médio? Então, assim, começa um monte de educação no nosso país, um monte de fatores que interferem. Não adianta só a gente criticar o Fred, sabe? Não adianta só a gente criticar porque que entrou com o Fernandinho, entrou com o Bernard, não entrou. Isso é uma visão muito míope de tudo que está acontecendo de errado no nosso futebol. Tá aí. Acho que pode acabar o programa. Exatamente. Resumo perfeito, pode acabar o programa. Vou até mudar de assunto que a gente tem um pouco mais de tempo aí, né? Que bom ouvir isso. Que bom, Chida. E aí a gente entra na final da Copa, por exemplo, Argentina e Alemanha.
Aí vai um pouco assim da visão das pessoas, né? Falando que o jogo foi ruim. Que uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro é espetacular. seria melhor do que o jogo de domingo. Aqui no 1º de maio, telespectador, ó, é tudo muito bom. Aqui no 1º de maio, um mês atrás, teve um Santos e Criciúma, 6 horas da tarde, uma friaca. Ó, que jogão, rapaz, que jogão. Eu tive fome, quase dormi, fui conversar com você, uma beleza. Série A, beleza. Acho que o pessoal ainda, Gui, tá baseado naquele 7-1 da Alemanha. Acho que todos os jogos agora tem que ser assim, isso. né? Era uma final de Copa. Exato, não, e como é que a Argentina ia fazer a burrice que o Brasil fez, repetir um erro tão grande? Lógico que não, é óbvio que não. E foi um jogo muito bom, muito pelo contrário. Lógico, com momentos de mais, né, vamos resguardar um pouquinho, isso é natural do jogo. Estamos jogando uma final, como disse o Marcelo, não jogando qualquer jogo, não tá a primeira fase da Copa. Mas 2 trabalhos, um de 4 anos do Saavedra. Exatamente. Entendeu? Com um conceito, com entendimento de futebol, tentando se impor a outro que já vem de pelo menos 14, sim. Desde a derrota da Euro lá em 2000. Sim. tivemos um jogo de futebol. E com chances, com oportunidades, com erros, com acertos. Como é o futebol. A gente estava falando com o Yoshida aqui, a Argentina criou grandes chances de gol, né? O Palácio teve que perder um gol claro, Higuaín, o Messi. Mas assim, a maioria dos lances criados pela Argentina foram em falhas da Alemanha, né? Uma saída de bola errada, um roubo de bola que também é acerto da Argentina. Exato. As jogadas da Alemanha, as crianças todas construídas com organização. Nossa, cada passe, né? O jogador que procura o outro realmente já sabe onde está, né? A qualidade de jogo, isso mostra. Não que a Argentina ganhasse seria ruim ou, né, não teria sido merecido de maneira alguma. Agora, a Alemanha resumiu o que a gente está falando tudo aqui do futebol. A qualidade de jogo, um modelo bem implantado, como é que é estudado, não é nada sem querer. Olha, ganhou o futebol, não é que ganhou a Alemanha, ganhou o futebol. Ganhou o futebol. Você devia, essa é a vitória. Você telespectador devia ficar felicíssimo com a vitória da Alemanha. Ganha o futebol. E olha, eu vou falar mais uma coisa aqui. Do nosso time que está aqui, eu estou à vontade para falar disso. Eu acho que poucas pessoas aqui que lidam com futebol serão mais românticas do que eu. Lidarão com futebol com mais poesia do que eu. Lido, tá aí toda semana eu escrevendo, mas o trabalho do futebol ele vai além disso. Está aqui o Shida, vou te falar. O gol, Shirley e Götze são 2 trabalhos da escola de formação. Sim. Então, quer dizer, futebol profissional, ele tem umas outras coisas que vão além. Poxa, digo de coração para vocês, olha, eu sei que foi uma palhaçada lá o que aconteceu no Mineirão, dói, mas procura ver um pouquinho diferente o futebol, procura entender como é que são os meandros disso. Vocês não vão sofrer da próxima vez. Aliás, o Shirley e o Götze, é bom de citar, 2 reservas da Alemanha, para você ver como é que é um jogo coletivo. A organização, Gui, o Khedira se machucou no aquecimento para a partida, entrou o Kramer, certo? Machucou também. Aí o Kramer se machucou com 20 minutos. Isso. Aí quem que eles colocaram? O Schürrle, certo? Tirou, no meio. Cortou o corredor que a Argentina estava conseguindo atacar. Mas continua organizado, time incrível. Para você ver, isso é um jogo coletivo. Não são 11 que entram em campo. Precisam entrar com 11. Depois a organização continua com quem entrar, porque isso é um trabalho. É bem feito, o elenco inteiro está adaptado a isso. E esse trabalho, desculpa, pode falar, completando aí o trabalho de formação que o Menezes e o Marcelo vêm falando. Você pega, por exemplo, o Brasil, o que acontece? Aconteceu um fenômeno cultural, né? Porque o Brasil ele tinha a rua, né? Futebol de rua, que sempre foi o grande formador dos nossos talentos. Porque a rua desenvolve, né? O futebol de rua desenvolve a parte motora das crianças, desenvolve a parte cognitiva, o improviso, que sempre foi a marca do nosso futebol. Tem que driblar os buracos lá. Isso você faz a criança resolver problemas e isso desenvolve a parte tomar decisão dela, que o futebol é isso, é tomar decisão, né? E aí, você, com os problemas socioeconômicos, né, mesmo do Brasil, com o crescimento do Brasil, a urbanização, o crescimento de violência, você perdeu esse futebol de rua hoje no país, né? Então, o que acontece? Você precisa pegar o que essa rua trazia para o nosso futebol e levar para as escolinhas ou para as categorias de base. Até o professor Medina, que é o diretor lá da Universidade de Futebol, ele costuma dizer, hoje os alemães fabricam in vitro o que a gente fabricava in natura. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que hoje eles já tiveram compreensão dos métodos e dos processos que, desde a iniciação, você tem que trabalhar a criança, a parte cognitiva, desenvolver a parte lúdica, não reproduzir o que é feito no profissional, você reproduzir treinamento na criança, que é o que acontece aqui nas escolinhas de futebol do Brasil. Perfeito. Né? Então, isso tudo acarreta, vai estourar lá no profissional isso daí. Por isso que a gente não desenvolve mais talentos como antigamente, por isso que nossos jogadores também
a gente tem talento ainda, por outros motivos, mas por causa que o futebol brasileiro ainda se joga muito futebol desde criança. Mas a gente vai perdendo isso aos poucos. E aí a gente continua sentando nessa cultura das 5 estrelas, né? É isso que me deixa mais indignado de tudo. É a gente sentar em cima das 5 estrelas e ficar falando que é pentacampeão e que não precisamos de mais nada para ser o melhor. Nunca ninguém joga melhor do que a gente. Não, Nunca um profissional é melhor do que os nossos. Nunca nenhum trabalho é mais bem feito do que a gente. Olha, em 100 anos de futebol brasileiro nunca perdeu. Nunca perdeu. E quando perde tem aquelas teorias da conspiração, que eu tava tem até na internet uns papos aí, né, que o Brasil vendeu o jogo para a Alemanha. Não, isso aí nem vale a pena discutir. Para a gente terminar, tá no finalzinho já o programa, queria perguntar para o Chida, eu lamentei um pouquinho a eliminação da Espanha e da Itália na primeira fase, Chida. Eu acho que foi o que eu falei no começo do programa, eu achei um acidente de percurso, pelo trabalho que as duas estavam fazendo. Queria que você opinasse sobre isso também. A Espanha, eu acho que ela saiu um pouco da rota, assim. Eu acho que, por uma série também de problemas ali de geração, às vezes levaram jogadores... Porque o que levaram eles ao sucesso foi esse modelo do tic-tac, de troca de passes, né? De curtos. E aí, por uma falta de jogadores, o Barcelona, infelizmente... se perdeu, a morte do Tito Villanova quebrou um processo ali na formação de treinadores, porque a saída do Guardiola era o Tito Villanova, o sucessor imediato. Com a morte dele, houve uma lacuna nesse trabalho do Barcelona, de continuidade. Aí precisaram trazer um treinador de fora, isso interferiu no modelo de jogo do Barcelona e, consequentemente, da seleção. E aí o Vicente acabou chamando jogadores como o próprio Diego Costa, Azpilicueta e outros que não jogam nesse modelo de jogo. O próprio Coque do Atlético de Madrid, o próprio Coque não jogam desse modelo de troca de passos curtos. E eu acho que isso interferiu um pouco no geral, no global. A Espanha realmente precisa, talvez um pouco, de novo, voltar ao tradicional de fazer aqueles treinos intensos que ela fazia, de toque, de passe, que com certeza ela vai voltar ao modelo que ela tinha antes. E a Itália, eu acho que a Itália, eu vejo um pouco diferente, assim, eu acho que a Itália está com um problema parecido com o do Brasil, assim, com questão de parar no tempo, questão de renovação de profissionais. A Itália forçou também uma naturalização lá do Balotelli, porque senão também não ia ter atacante. Eu vejo a Itália também com problemas ali de formação. Você pega até, em termos de clubes, Portugal, com a ida do Benfica para a final da última Liga Europa, na pontuação do ranking da FIFA, Portugal já empatou com a Itália em pontuação, não aquele ranking de seleções que a gente acompanha, mas o ranking que dá direito aos clubes e às competições europeias que a UEFA organiza. E o Portugal empatou com a Itália. Ainda a Itália tem mais direito de clubes, mas se continuar assim, Portugal vai acabar ultrapassando. Eu concordo contigo, eu só falei quis falar mesmo a respeito do desempenho da seleção, que eu estou gostando muito do posse de bola e tal. Sim. Mas realmente, o futebol italiano como um todo tá mal das pernas também. Marcelo, para a gente encerrar agora sua última fala aí, eu queria agradecer pela cobertura que você fez aí no jornal, deu uma força aí para mim, pro Guilherme, pautas diferenciadas, fizemos matéria com motorista de ônibus, posto de gasolina, tentamos até acompanhar um jogo no cemitério, para quem não sabe, só que não deu certo essa pauta. Expulso do cemitério. Enfim, cara, que bom, né? Fecha aí. Bom, foi expulso do cemitério, mas os caras vão sem entrar. Eu quero aproveitar, inclusive eu peguei uma gripe dessa história toda, é a herança que fica da Copa, como vocês estão vendo aqui. Eu queria terminar agradecendo imensamente ao jornal ABCD Maior, dizer que foi um prazer trabalhar com essa equipe, trabalhar com o Guilherme que está aqui, que é parceiro, grande parceiro, é o melhor repórter aqui na ABC. Queria agradecer a você, Kurazumi, coisa que eu já venho dizendo assim aos estertores, é bom que se registre aqui em público, né? Porque o meio do futebol, telespectador, você que acompanha, não vou falar meio esportivo, porque esportes são outros, mas o meio do futebol é um meio muito podre, de gente muito podre. No jornalismo esportivo também está cheio de gente podre. Quando a gente encontra pessoas boas, idôneas, corretas, íntegras, como é o caso do Cura que está aqui, eu não estou falando isso porque ele está aqui, eu já digo isso à larga, quero que se registre em público. Quando a gente encontra gente assim, a gente tem que ficar e enaltecer, que é muito bom trabalhar assim. Foi muito bom trabalhar esse mês com você, eu quero te agradecer pela paciência, pela camaradagem, e no que você precisar de mim eu sempre vou
Vou estar com você porque você é o melhor chefe que eu posso ter, a gente pode ter. Muito Valeu, obrigado. Valeu, Marcelo. Eu não sou chefe não, para com isso daí. É, chefe, Vai lá, inclusive Gui, chega conclui. sempre atrasado. Conclui aí, Gui. Inferno esse dia. Não, legal, a gente realmente tirou da leite de pedra, né, para conseguir fazer essa cobertura de uma maneira legal. Mas conseguimos, acho que foi missão cumprida mesmo. Mas o que importa é que vamos mudar o futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Não dá mais pra gente continuar desse jeito. Se a gente está trazendo novidades aqui, Pois é. também tragam alguma, porque Tragam não dá para novidade, continuar desse senão- jeito. Vamos continuar batalhando e vamos continuar falando aqui, fazendo matéria sobre isso, com certeza, porque a gente tem que bater nessa tecla até alguma coisa mudar. Não é possível. Proponho que o Shida volte Isso. mais vezes, É. né? Proponho que o Shida volte mais vezes, que ele tenha mais tempo para Exatamente. falar disso, para trazer essas informações, porque elas... A gente sabe, o meio é um meio refratário, é um meio corporativista, ou como eu acabei de dizer aqui, podre, em que as pessoas que são sérias não conseguem trabalhar. Então, quando a gente tem essa informação, é bom que ela chegue. Então, olha, tá Mais aqui o vezes, Shida, né? quero dizer que foi um grande prazer, viu, Foi um Shida? prazer, Passar esse foi tempo com nosso você. mesmo. Espero que você volte mais vezes e que você traga mais vezes informações como essas que você trouxe aqui. Seja muito bem-vindo sempre. Pô, obrigado. gente. É isso aí que o Marcelo falou, Shida. A gente aprende bastante aqui, realmente. É um prazer, assim, é um privilégio que temos aqui, cara. E você vai voltar outras vezes, hein, cara? Se despeça agora, mas você vai voltar outras vezes. Valeu, Valeu. Shida. Legal, cara. Obrigado as palavras do Marcelo, ao Menezes, ao você, Cura. Realmente prazer, como eu disse, sou morador daqui do ABC, acompanho vocês e vejo realmente que vocês estão fazendo um trabalho diferente, com uma visão diferente, que é o que o leitor quer, né, hoje em dia. A gente abre, vê televisão, vê jornais, é tudo a mesma coisa, o mesmo tipo de cobertura, e vocês com matérias de análise, com matérias com a visão de vocês, isso, eu falando como leitor, é realmente muito gratificante. Então, parabéns aí para vocês e, pô, tô disponível a hora que vocês quiserem aí, vamos trocar informações, que eu acho que falta isso no futebol brasileiro, né? Essa troca de informações, essa troca de ideias, a entender o que os outros estão fazendo e não copiar modelos, mas sim adaptar para a nossa cultura e vamos, de novo, a gente não torce contra, né? Que fique bem claro isso, a gente quer o futebol brasileiro sempre em primeiro lugar, mas de uma forma que tenha méritos, né? Não só ali na base do resultado pelo resultado, sem nenhum tipo de trabalho mais profundo por trás. Valeu, cara. Valeu muito. Semana que vem tem o De Primeira de novo, cobrindo agora o esporte regional dessa Tá. mesma maneira, Vamos com essa cobrir mesma agora- análise. vamos cobrir Finar agora- da Várzea. Não, vamos cobrir agora a nossa Copa. Nossa Copa Paulista. Copa. Copa Paulista. Vamos acompanhar de perto com análise crítica, como sempre. Belenense, eu esqueci o... Nem Tchaka vai tem me matar, pesquisa, rapaz. nem- Esqueci a final de Mauá. Falou, pessoal. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.